Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu venho aqui com alegria para compartilhar algo que está no meu coração da parte do Espírito Santo com os irmãos. Antes eu gostaria de convidá-los a dar uma passadinha na descrição desse vídeo. Todos os nossos irmãos que têm a intenção de contribuir com a obra, eu deixei para vocês um link e também alguns dados de um trabalho que é feito em países de perseguição cristã. Nós não temos vínculo nenhum com esse trabalho, mas este canal tem apoiado esses irmãos porque é realmente um trabalho idôneo, ok? Então, para quem quiser conhecer, para quem puder ajudar, está aí toda a informação. Então, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está em Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Este versículo tem ganhado uma grande relevância nos últimos dias para mim, e ele me dá um norte do que eu preciso seguir quando vou tomar uma decisão. E exatamente por causa disso é que eu trouxe para compartilhar com todos vocês. Nos dias que nós estamos vivendo, há um perigo muito grande de nos extraviarmos, de nos desviarmos dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo em diversas questões. Basta a gente parar um pouquinho e analisar, mas eu digo para os irmãos, há um grande risco. E eu quero então, para falar sobre este versículo, para trazer mais a respeito do conceito dele, vou usar uma história que aconteceu, a vida de um dos nossos irmãos que viveu no século XX e que realmente é um retrato fiel do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 5, versículo 11. Gostaria que você, depois que você ouvir essa história, que você refletisse nesse versículo. Gostaria que você anotasse de repente esse versículo e pudesse estar refletindo nisso, ok? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Bom, o que Paulo está falando aqui é sobre nós não tomarmos parte naquilo que for errado, não colocarmos a mão em algo que nós sabemos que não é de Deus. E quando as pessoas se veem em risco, seja de vida, seja um risco de perder o emprego, ou risco de perder as suas posses, elas costumam usar da graça como um subterfúgio. As pessoas preferem a ideia de que não é necessário obedecer porque Deus entende a situação. Olha só. E claro que Deus vai perdoar tudo, porque Ele entende a nossa situação. Só que é claro que uma pessoa que pensa dessa maneira se esquece de todas as renúncias que sofreram o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja primitiva, os reformadores. Será que eles também não poderiam ter recorrido à graça se as coisas acontecessem dessa maneira? Quais são os limites estabelecidos entre a graça e a obediência? Será que elas são opostas? E por último, eu gostaria de perguntar para que você refletisse: qual é o sentimento que existe dentro de um cristão íntegro? Vou falar então do exemplo de Dietrich Bonhoeffer. Ele nasceu em 1906 na Alemanha e testemunhou o ocorrido entre 1933 e 1945, lá na Alemanha mesmo, debaixo do comando de Hitler. Ainda quando o nazismo estava se levantando,
Ainda quando este sistema estava para ser eleito, Dietrich percebeu ao longe que haviam demasiadas promessas messiânicas e que principalmente a juventude estava sendo ali ludibriada, envolvida, né, para que eles pudessem trabalhar naquele sentido e por essas promessas. Então, ele começou a pregar contra esse movimento que estava ocorrendo. Então, Dietrich apontou muitos riscos na pregação dele. E todos estes riscos vieram a se concretizar durante o governo de Hitler. A igreja na Alemanha, nessa época, ela era ligada ao Estado. E isso era também uma questão dentro da pregação de Dietrich. Ele não concordava que a igreja tivesse que se subordinar ao regime nazista. Uma das coisas que ele não podia se conformar era o ataque violento aos judeus, coisa que a igreja fechava os olhos e fingia que estava tudo bem. Por essa postura não conformista, ele fundou a Igreja Confessante em 1934, que era uma igreja não subjugada ao Estado, era uma igreja à parte da igreja que era predominante naquele momento. E a Igreja Confessante, então, rejeitava se subordinar à ideologia nazista. Ele também fundou um seminário para formar jovens pastores, essa era uma preocupação dele. E logo em seguida, então, Dietrich foi censurado de pregar, a igreja e o seminário foram fechados. Ele foi para os Estados Unidos com a oportunidade de fugir e ficar escondido lá, né, de fugir da perseguição, de ficar escondido. Mas ele, nos Estados Unidos, em oração, percebeu que precisava voltar para a Alemanha, percebeu que era da vontade de Deus que ele estivesse lá dentro lutando contra o sistema, pregando contra o sistema, alertando as pessoas, abrindo os olhos das pessoas. A pregação dele opunha-se à graça barata, uma graça que não leva em conta a obediência. A sua pregação era cristocêntrica e mostrava o discípulo como alguém com compromisso com a obediência, mesmo que isso implique na morte. Eu não sei ao certo o que foi que aconteceu, mas ele acabou se envolvendo numa conspiração contra o Hitler. Ele fazia parte de um grupo de pessoas. Não sei até que ponto que era esse envolvimento dele, mas ele foi preso por conta disso em 1943. E na cadeia ele continuou a pregar, ele escreveu muito, ele escrevia sermões, escrevia carta para as pessoas. E no dia 9 de abril de 1945, ou seja, 2 anos depois, ele fez o último sermão. E esse sermão foi baseado em Isaías capítulo 53. E logo depois disso, ele foi morto por enforcamento. Hitler perdeu a guerra 2 semanas depois. Nós podemos perceber a integridade de Bonhoeffer pela postura imutável dele, mesmo diante do perigo em relação à sua vida, em relação a muitas coisas que estavam em jogo, mas ele continuava com a mesma perspectiva, ele continuava com a mesma posição. A pregação e a vida dele são inseparáveis do começo ao fim. Aliás, eu conheci o Bonhoeffer através de um livro. O livro que ele escreveu em 1937, ou seja, antes de ser preso, e o livro se chama Discipulado, é da editora Mundo Cristão. Olha, para falar desse livro é difícil porque
eu não encontro assim muitas palavras. Ele é um livro extremamente marcante e enquanto eu lia, eu percebia que esse autor ele foi muito profundo em conhecer a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês um trecho do livro, na página 43. Ele diz assim: ele está falando sobre o trabalho pastoral e a graça. Para ele, o pastor, deve estar claro que a queixa sobre a falta de fé resulta muitas vezes da desobediência consciente ou já inconsciente, ou seja, ele está falando de uma consciência cauterizada, e que a essa desobediência corresponde facilmente o consolo da graça barata. Contudo, a desobediência permanece intacta e a mensagem da graça serve de consolo, com o qual o próprio desobediente alivia seu sofrimento e torna-se o perdão dos pecados que ele outorga a si mesmo. A pregação, porém, torna-se vazia e ele já não a ouve. E mesmo que perdoe os seus próprios pecados milhares de vezes, não poderá crer no perdão verdadeiro, pois este, na verdade, nunca foi dado. A falta de fé alimenta-se da graça barata, porque deseja persistir na desobediência. Ele ainda vai dizer que a posição de uma pessoa desobediente é apoiar-se na dependência da graça barata. Que a pessoa não consegue ouvir a Cristo porque ela é desobediente. E ela não consegue ter fé na verdadeira graça porque não quer obedecer. Isso me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e eles queriam continuar no pecado. Eu creio, meus irmãos, que com este exemplo fica muito fácil de entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Nós não devemos fazer parte de maneira nenhuma daquilo que nós sabemos que é ruim, por questão da obediência a Cristo Jesus. Ainda que tais coisas nos representem algum risco, nós devemos nos manter à parte daquilo que é trevas. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e assim você vai fazer essa mensagem chegar a outras pessoas. Compartilhe essa mensagem, comente, ajude-nos a levar o Evangelho para outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.